Continuamos em Lucas 11. E agora a coisa dá uma esquentada. Porque quem tem acompanhado com a gente aqui, e ontem nós batemos um papo sobre o confronto entre Jesus e os fariseus, porque Jesus vai até a casa de um homem, isso está antes desse texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, e esse homem era um fariseu. Jesus não se lava cerimonialmente para participar do jantar que aquele homem convidou para que Jesus participasse. E não esqueça nunca que no Oriente e no Oriente Antigo, a recepção de alguém em uma casa é uma coisa muito importante, e as cerimônias de purificação para um judeu também são. E Jesus propositalmente, é óbvio, deixa de se lavar. E a crítica do fariseu recai sobre Jesus não por uma questão de higiene, mas por uma questão de ele não ter lavado as mãos, até provavelmente como deveria se lavar. Não só não ter lavado a mão, mas talvez não ter se banhado, porque era muito meticuloso. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Esse aspecto da religião, cheio de regras, as regras da religião era muito forte e muito pesado na tradição judaica, da religião judaica. E Jesus não lava as mãos, provavelmente não lava as mãos do jeito que deveria se lavar, e a crítica vem sobre ele. Jesus rebate aquilo, né, chamando aqueles homens de sepulcro caiado, aquela coisa toda. Mas a conversa continua, porque na casa daquele homem onde Jesus está, não havia só a família do fariseu. Aliás, isso era bem comum, chamavam-se amigos para aquelas confraternizações e tal. E aí que a gente chega no versículo 45. Se você quiser mais detalhes, a única forma é você assistir as lives anteriores que estão no nosso canal no YouTube, né? Todas as lives que a gente faz aqui ficam salvas no nosso canal da Casa da Rocha Guarulhos no YouTube. Não dá para a gente ficar sempre retrocedendo. Eu sempre dou uma introdução mínima aqui para você saber onde que nós estamos, mas detalhes realmente só nesse retorno aí. E a gente vai hoje para sequência. Jesus tem esse embate com o fariseu e agora aparece um perito da lei. E no versículo 45, Lucas 11, diz assim: um dos peritos da lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. E aí Jesus responde: quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Jesus conversa com o fariseu, mas na mesa, não é bem uma mesa, né? Eles comiam no chão. Ali na mesa, para você entender, está um perito da lei que diz: Jesus, o senhor está falando aí da lei, o senhor também está nos ofendendo. E Jesus vira para esse perito da lei e diz: então, mas vocês também. E aí desce o reio, como diria lá no Nordeste. E Jesus abre a sua conversa dizendo: ai de vocês também. O que é esse ai aí, gente? A palavra grega, ai, que aliás Jesus usa nos versículos que nós veremos hoje, quarta, quinta e sexta, tá bom? Nós vamos dividir essa conversa nos 3 ais de Jesus, né? Que é uma forma boa de se estudar o texto. Essa palavra é uma exclamação primária de tristeza. Quando a gente olha lá no grego, é alguma coisa como oai. A tradução não importa muito, né? O jeito que se fala agora não importa muito. A gente se lembrar que esse ai é um ai de tristeza, é uma exclamação de pesar, é uma exclamação de preocupação, é uma coisa muito forte. Ai de vocês. E esse ai é carregado de tristeza. E para quem Jesus está dizendo isso? Para os escribas. Haviam classes
de classes separadas dentro do judaísmo, né? Fariseus, saduceus e os escribas. Alguns outros e os escribas. Outro dia a gente pega isso para traçar melhor. Mas enfim, os escribas, eles eram especialistas na tradução da lei. Eles eram aqueles que copiavam a lei, ok? Que copiavam os escritos e eram aqueles que traduziam a lei para o povo. Porque quando você tem uma religião que é baseada em regras e normas, e você tem que viver essas regras e normas, qual é a sua maior preocupação? Cumprir as regras e as normas. O problema é que as regras e as normas, elas frequentemente não são muito explícitas, não são muito pontuais e nem dá para ser. Nem dá para ser. Imagine uma religião que contemple todas as decisões possíveis que você vai tomar na vida. Não tem religião que contemple isso, não tem livro que contemple isso. Os escribas, diante dessa ação do povo, porque é uma religião meritocrática, o judaísmo é uma religião meritocrática, faça por merecer. Diferente do que nós conversamos ontem, em que percebemos a intenção de Jesus em apontar para o coração, o judaísmo, assim como a religião de um modo geral, a religião ou as religiões, a religião tem a ver com a prática. Não interessa se você sente, o importante é que você faz. Né? Não interessa se você quer, se você odeia a ponto de eu quero que ele morra, o importante é que eu não mate. O importante é fazer ou não fazer. Sentimento, coração, interioridade, mente, pensamento passa longe da religião, porque a religião tem a ver com mérito. Eu fiz, então Deus tem que me aprovar, porque Ele disse que eu tinha que fazer. Bom, diante disso, imagina a preocupação de um judeu do primeiro século em cumprir adequadamente a lei. Posso ou não posso? Vamos na lei. Busca lá o rolo da lei. E o rolo da lei não fala se eu posso ou não posso. Quem traduzia se pode ou não pode? Tcharam! O escriba. O escriba traduzia e adequava a realidade da lei para aquelas dúvidas que o povo tinha no dia a dia. O problema é que eles criavam fardos pesados e criavam mais dificuldades ainda para as pessoas. Eles não tinham compaixão pelo povo. Essa elite religiosa de Israel era má, perversa. Os fariseus eram ligados ao Império Romano. Os escribas, eles faziam questão de criar peso. Quanto mais pesado para o povo, melhor ainda. Eles realmente criavam situações difíceis de serem vividas e cumpridas, né? Eram fardos religiosos que realmente são repudiados por Jesus. Você se lembra de Mateus 11, 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa palavra jugo, que para nós é alguma coisa que tem a ver com aquilo que o boi carrega, na verdade tem a ver com a interpretação da lei. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está dizendo. Porque a minha forma de interpretar a lei não é como a desses escribas e fariseus. A minha forma de interpretar a lei tem a ver com o coração. Porque eles querem que vocês morram. Venham para mim. Ouçam a minha forma de interpretar a lei. Nós já conversamos aqui que cada mestre da lei tinha um jeito de interpretar. Famosos, alguns eram famosos naquela época, né? E pelo seu tipo de interpretação. Esses peritos, esses escribas, eles faziam as pessoas carregarem
essa lei cerimonial e pesavam sobre elas essa lei cerimonial, mas eles eram altamente hipócritas, porque para eles a coisa não funcionava assim. Tipo assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu vou tentar aqui dizer para você, por exemplo, como eles agiam. Olha só, o limite do caminho que se podia fazer num sábado, você sabe que o judeu tem que guardar o sábado, né? Era de aproximadamente 1.000 metros da sua casa, para que ele não rompesse com a lei que dizia você não pode trabalhar no sábado. Então, demarque aí um círculo de 1.000 metros ao redor da sua casa, até lá você vai, tá bom? Mas olha que coisa absurda, por exemplo. Eles diziam o seguinte, que se fosse sexta-feira à noite, se você deixasse em qualquer lugar o suficiente para 2 refeições, esse lugar, tecnicamente, era a sua casa. Então você poderia andar a 1.000 metros a partir dali. Olha que coisa louca. Você entendeu? Então você tem 1.000 metros ao redor da sua casa. Essa era uma interpretação deles. Você só pode andar 1.000 metros. Só que em 990 metros da sua casa, você tem um amigo. Aí você pega lá umas coisas, uma comida, leva para casa desse amigo sexta-feira à noite. Deixa lá. Volta para sua casa. Sábado de manhã você vai para a casa do seu amigo. Como você deixou comida ali, então você pode andar mais 1.000 metros a partir dali, porque aquele lugar virou a sua casa. É ridículo, né? É ridículo. Eu sei que para você que está me assistindo aí, que de repente é novo na conversão, esse negócio de lei é um negócio meio complicado, e é mesmo. Mas a lei foi dada por Deus para Israel com algumas funções, né? Primeiro, para determinar a vida de Israel como uma nação que era teocrática. Teocrática, ou seja, Deus era o Senhor, era o rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Deus. E como é que Deus quer que a gente viva? Toma a lei. Vivam assim. A lei apresentava o coração de Deus. E, por exemplo, uma lei como essa de não trabalhar no sábado tem a ver com o quê, gente? Com o Shabá, óbvio. A lei é essa, Shabá. Tem a ver com o quê? Com o fato de Deus, no começo de tudo, ter descansado. Diz o texto bíblico lá em Gênesis, ele olhou, achou que tudo era bom e descansou. Deus estava ensinando para Israel, por exemplo, vamos pegar essa lei aqui para a gente pensar um pouquinho, que o descanso é fundamental e que o descanso é um reconhecimento de que eu não consigo ter tudo na vida se Deus não me abençoar. Aliás, eu não consigo ter nada na vida se não for pela mão de Deus. Então eu descanso. O Shabá tem esse princípio. O Shabá não é só um dia para eu não fazer nada, descansar. É um dia dado por Deus, uma ideia, um conceito dado por Deus para que eu olhe para tudo que eu tenho e reconheça, vem da mão de Deus. Então eu não preciso me matar. E por mais que eu trabalhe, se eu não tiver a bênção de Deus sobre mim, de nada adianta. Esse é o espírito da lei, por exemplo, do Shabá. É o espírito, é o conceito, é o coração de Deus manifesto. Mas o judeu não queria saber disso. E ele cria subterfúgios, escapismo para dar um fora da lei, porque na verdade o que ele queria era só fazer o que tinha que ser feito, porque diante de Deus ele estaria justificado, porque ele não descumpriu a lei, mas no coração ele descumpriu. Você está entendendo qual é o problema? Olhar para uma casa de um amigo que morava a 900 metros da minha casa, levar uma comida lá, para que no outro dia eu pudesse... Eu estou descumprindo a lei. Não está, porque a interpretação... Mas essa que é a questão, é o coração. E o que a gente pode aprender sobre essa repreensão de Jesus, né? Essa repreensão de Jesus faz a gente olhar
para aqueles que querem colocar cargas sobre as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é baseado no amor sacrificial de Jesus. Ele é a manifestação do amor de Jesus, porque Evangelho quer dizer boa nova. E Jesus faz aquilo que eu não posso fazer. Ele morre por mim, paga a conta do meu pecado e me dá vida. E em contrapartida ele diz, me ame. E por amar a Jesus, que morreu por mim na cruz e me deu vida e vida nova e abundante agora, já, não só lá na frente, mas aqui já, porque o reino de Deus já está aqui já, então eu obedeço. E ele me apresenta a ética cristã, o jeito de viver. E a gente obedece. Por quê? Porque se eu não obedecer, Deus vai me mandar fogo. Não, é porque eu amo. E quando a gente observa a religião apresentada por uma liderança que quer explorar as pessoas, geralmente o caminho é esse aí, o caminho é do sacrifício, o caminho é da faça isso aqui. Não se ensina muito, não se adverte muito sobre coração, sobre sentimento, mas se trabalha em cima dos pilares da religião, que nós já conversamos aqui, medo, culpa, ganância. Então, eu acho que essa conversa serve primeiro para a gente olhar para nós. Por que eu preciso ser alguém que cumpre a vontade de Deus? Me preocupa muito essas pessoas que querem saber assim, até onde eu posso ir? Isso parece coisa de escriba. Até onde eu posso ir? Eu posso ouvir música do mundo? Qual o tipo de música do mundo que eu posso ouvir? Esse é um outro assunto chato que qualquer dia a gente vai conversar. Essas pessoas que querem saber até onde elas podem ir. Esse seriado aqui, posso assistir? Eu posso transar antes do casamento? Eu posso... Quando a pessoa pergunta muito eu posso, é porque ela está interessada, na minha concepção, dentro desse aspecto aqui, acho que se encaixa essa conversa, qual o limite que eu posso fazer a coisa sem Deus ficar zangado comigo? Né? Então, quando a pessoa está muito preocupada até onde eu posso ir, é porque ela está lidando, a relação dela é baseada no pode e não pode. É claro que tem coisas que não podem, mas Paulo diz, eu posso todas as coisas, é que tem coisas que não me convêm. E por não serem convenientes a mim, eu não vou fazê-las, porque eu amo Jesus. Eu acho que o primeiro ensino aqui é isso. Cuidado, é coisa de paulistano, né? Cuidado para não se tornar escriba. Cuidado para não ficar andando em cima de regrinhas. Cuidado para não ficar, mas eu estou justificado, porque eu... Cuidado, não é isso que Jesus quer. Jesus quer o teu coração. E se a gente entrega o coração para Jesus, a gente entrega tudo. E quando a gente entrega tudo, a gente percebe que esse evangelho do escriba, do peso, da regra, da norma, ele inibe a gente de viver a vida, porque tem coisa que a gente deixa de fazer porque a gente tem medo e pode ser feita porque você está diante de Deus, é a alegria de viver a vida nesse mundo, mas porque a regra diz que eu não posso, então eu não posso. E você descobre que tem coisa que isso aqui eu fazia e não preciso fazer. É a adequação do nosso coração a Deus, aos valores do Evangelho que são interiores e que dirigem a minha vida em tudo. Quando o conceito está em mim, lembra que eu falei no começo? Qual a religião que vai dizer para mim se eu posso ou não posso? Porque eu tenho tantas decisões para tomar na vida, por isso é que o Evangelho não é uma religião de regras. Por isso que o Evangelho é interiorização. Porque quando o conceito está em mim, quando o valor do Evangelho está em mim, todas as decisões da minha vida são tomadas a partir da perspectiva do Evangelho. E eu não preciso ficar procurando o pastor. Pastor, eu posso ou não posso? Eu posso fazer ou não posso fazer? O Espírito está em mim. Ainda que você procure o pastor, não tem problema isso. Mas não tem um livro de regra, tem uma vida que anda com Jesus. A segunda coisa é para a gente olhar sobre que autoridade que a gente está.
Porque, infelizmente, e não tem como deixar de dizer isso, esses que eram especialistas em tornar o fardo, das pessoas pesado e incapaz de ser cumprido, eles continuam entre nós. E talvez uma boa oração para se fazer quando a gente é pastor, deixa eu achar aqui a anotação que eu tenho aqui, é essa daqui, ó. Uma boa oração para um pastor fazer todo dia é: Senhor, eu preciso da tua ajuda para que no dia de hoje eu não torne a vida de alguém mais problemática do que já é. E às vezes é o que a liderança faz, né? Coloca peso, fardo, regras incapazes de serem cumpridas e eles mesmos não cumprem. Eles mesmos não vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Eles dizem: faça, você faz, eu não faço. Eu lembro de uma história, para a gente encerrar aqui a conversa, que eu já passei demais do tempo, de um amigo meu que trabalhava com, isso há muitos anos atrás, trabalhava com áudio, vídeo, som, essa coisa toda. Ele foi contratado para fazer um trabalho numa casa, instalação de televisões gigantes. Hoje tem LED, tem não sei o que lá. Eram televisões de tubo daquela época, mas gigantes, assim, televisões grandes e tal. E ele foi e fez orçamento e tal. E tinha que instalar uma meia dúzia de televisões nessa casa super chique, no bairro super nobre aqui de São Paulo e tal. E depois que ele fez o serviço, ele descobriu que aquela casa era da família de um líder de uma igreja muito grande no Brasil, que proíbe que as pessoas assistam televisão. Isso é muito triste, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é muito triste. Que Deus nos ajude a perceber que tipo de evangelho que a gente está vivendo e sob qual liderança que a gente tem se colocado e segue a vida. Deus nos abençoe. Vamos lá.